Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora em que esse vídeo vos chegar. Eu queria refletir um pouco hoje convosco sobre a evangelização. Aqueles que são cristãos, ou até mesmo não, certamente concordarão comigo que normalmente os anúncios de evangelização, os panfletos que as igrejas produzem para ações de evangelização, normalmente são dirigidos às pessoas com algum problema na sociedade. É uma tendência que há nas igrejas, não é? Se tu estás doente, se estás com um problema financeiro, se alguém na família está com algum outro tipo de problema, problema no casamento, problema nisto, problema naquilo, Jesus pode resolver a situação. E é verdade, não deixa de ser verdade tudo isso. Jesus pode resolver qualquer problema. A questão que se coloca é: e se eu não tiver problema nenhum? Eu não conheço a Cristo, nunca entrei numa igreja, mas estou bem. Cresci numa família estável, emocional e financeiramente. Tive tudo o que eu precisava para ter uma infância saudável, alegre. Cresci, fiz a faculdade, tenho um bom emprego, casei-me, estou bem na vida em todas as áreas. Então, e eu? Eu não preciso de Cristo? E esse pensamento tem vindo a ser processado de algum tempo essa parte na minha cabeça. E ontem a ministração que eu ouvi veio aprofundar ainda mais isso. Porque essa ministração se baseia no livro de Jeremias 33, versículo 3, que diz: Invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, coisas que ainda não sabes. Se nós repararmos, o próprio Jesus disse que ele veio para libertar os cativos, os oprimidos, e claro que a classe mais, desfavorecida é a classe que mais sofre. No entanto, eu gostaria de usar aqui um exemplo da Bíblia, que a Bíblia nos dá, para ressalvar algumas coisas que eu penso que são importantes. No livro de Atos, no capítulo 10, o versículo 1 a 2 diz assim: Havia na cidade de Cesareia um homem de nome Cornélio, o qual era comandante do regimento chamado Italiano. Versículo 2. Ele era um homem muito piedoso e era um não-judeu que adorava a Deus. Preste atenção nessa parte. Ele adorava a Deus, assim como todos os membros da sua família. Ajudava muito aos pobres, também quero que prestemos atenção nisso, e estava sempre orando a Deus. O Cornélio fazia boas ações, significa que ele estava bem de vida. Bom, se ele era comandante do regimento, ele tinha que ter meios financeiros, mas ok. Ele tinha meios financeiros, então estava muito bem financeiramente. Orava a Deus, então ele reconhecia que Deus existe e ajudava os pobres. Mas apesar de ele fazer muitas obras de caridade
e apesar dele orar a Deus, mesmo assim ele não era salvo. Porque se nós fizermos uma leitura pormenorizada e atenciosa desse livro, desse capítulo, mais à frente vai-se perceber que um anjo aparece a Cornélio e diz-lhe que ele mandasse chamar a Pedro para que Pedro viesse à sua casa e lhe falasse de Jesus Cristo. Quando Pedro chega e lhe fala de Jesus Cristo, é só nesse momento que ele passa a ser salvo. Porque ele reconhece Cristo como Salvador. No versículo 42 desse mesmo capítulo, está escrito: Pedro diz a Cornélio, ele também nos ordenou que o anunciássemos ao povo e testemunhássemos que ele é o escolhido de Deus para ser juiz dos vivos e dos mortos. Só depois de Cornélio ter ouvido essa palavra e ter aceito essa verdade é que ele passou a ser salvo. Então, o primeiro conceito que eu quero aqui chamar a atenção é que muita gente acha que fazer o bem... não, eu faço bem, eu não cometo mal nenhum, eu até sou uma pessoa piedosa, caridosa. Você pode ser uma pessoa caridosa, pode ser uma pessoa piedosa e não ser salva. Você pode dizer, eu creio em Deus, eu creio que Deus existe, e mesmo assim não ser salva. Porque o pressuposto para ser salvo é reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. Há um outro exemplo na Bíblia que pode nos mostrar isso muito claramente, que está em Mateus capítulo 19, de versículos 16 a 30. Eu não vou ler aqui porque é uma leitura longa, mas eu quero citar, e depois quem tiver curiosidade pode ir ler. É o caso do jovem que era rico e que vem ter com Cristo e pergunta-lhe: o que é que eu devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus fala-lhe dos mandamentos. E ele diz: eu já cumpro todos os mandamentos. Quer dizer, eu faço o bem, eu não mato, eu não roubo. Então, moralmente, ele tinha uma vida impecável. E quando Jesus pede para ele fazer o plus, que era: vai, vende tudo, vem e segue-me, ou seja, reconhece-me como teu Senhor, faz de mim o Senhor da tua vida, ele não é capaz. E é aí que Jesus diz aos seus discípulos: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Então nós precisamos, enquanto igreja, começar a prestar mais atenção a isso. Nós precisamos, sim, dizer que quem está doente precisa vir a Cristo, quem tem problemas financeiros, quem tem problemas na família, sim, mas não só. Porque nós sabemos, a sociedade hoje sabe, que o índice de suicídio vem dos países onde a situação financeira até é muito boa. Quantos exemplos nós temos de celebridades que se suicidam e nós ficamos parvos? Mas por quê? Essa pessoa parece ter tudo o que uma pessoa precisa para ser feliz. Não, não tem. Tem bens materiais, mas está vazia por dentro. Eu ontem ouvi uma citação no Facebook que dizia que quando se tira o peixe da água, o peixe morre. E quando se tira a planta do solo, ela morre. Por quê? Porque a planta precisa do solo para viver e porque o peixe precisa da água para viver. O homem foi criado para se relacionar com Deus. E quando ele está fora desse relacionamento, por mais bens materiais que ele tenha, ele continua a sentir-se vazio. E dois exemplos claros
desse vazio, São Cornélio, que apesar de ser muito rico, de ter muitos bens e de até fazer bem aos outros, sentia esse vazio. Tanto é que ele orava muito a Deus, pedindo algo mais. E esse algo mais só chegou quando Pedro veio e falou as boas novas de Cristo. Apresentou a ele Cristo, que morreu e ressuscitou para que nós possamos ter vida eterna. Essa mesma necessidade tinha o jovem rico, porque senão ele não teria ido ter com Cristo. A única diferença entre ele e Cornélio é que o Cornélio aceitou que Cristo era o seu Senhor e ele não foi capaz de fazê-lo porque ele agarrou-se aos bens que tinha. Espero que essa reflexão possa ajudar a cada um de nós a ter a noção do papel que Cristo tem na nossa vida, sejamos ricos ou pobres. E, sobretudo, quando viermos a Cristo buscando algo concreto, depois de o adquirirmos, que possamos continuar com Ele. E não sejamos ingratos a ponto de dizer, bem, eu já recebi o que eu quero aqui, vou-me embora. Porque o maior bem que Cristo pode nos dar não está aqui nessa terra. Vem depois. Amém? Que Deus nos abençoe a todos.